o tema zen se tornou um jargão popular, né? Ah, você é uma pessoa zen, né? Como uma característica, um adjetivo para falar de uma pessoa que é tranquila e tal. E a gente está falando contigo que é dessa tradição, zazen, zen budismo. Acho que a gente pode começar por aí. O que tem a ver esse negócio de ser mais tranquilo, zazen, zen budismo? O que é isso no fim das contas? É que a palavra Zen, ela vem da Índia, que era Dhyana ou Chana, e que os chineses vão chamar de Chan. E eles criaram um caractere chinês. E esse caractere chinês nós vamos chamar de Zen. Agora, o Zen significa meditar. É um processo de meditação, de introspecção, de autoconhecimento. E quem conhece a si mesmo não é manipulado por ninguém e não manipula ninguém. Então dá um certo nível de liberdade e de um bem-estar. Agora, existe um outro caractere zen no Japão, quer dizer que está tudo bem. Estou de boa, está tudo bem. Mas esse não é exatamente o zen do zen budismo. Porque, olha, eu terminei esta madrugada, nós fizemos uma semana de retiro, de 1 a 8 de dezembro. Os eruditos japoneses, os pesquisadores, descobriram que essa foi a época em que o Buda histórico, Shakyamuni Buda, sentou-se em zazen e teve o seu momento do despertar no amanhecer do dia 8. Nós estamos com a lua cheia agora, né? Ele olhou, viu a estrela da manhã e teve a experiência mística. Ele disse: Eu e a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Não estou separado de nada e de ninguém. E o Zen é você acessar a esse samadhi, a esse estado de percepção que estamos interconectados com tudo e todos. E por isso cuidamos. E é um estado que nos dá plenitude, bem-estar. Então foi isso que foi ligando, né? Mas não quer dizer que a monja não fique brava, fica. A pessoa até brinca. A monja ficou pistola, ficou. Às vezes a gente precisa ficar, ter uma certa. Não é ficar tudo muito manso, sabe? Claro que até os textos sagrados cristãos dizem, né? Que os mansos serão muito bem-vindos, eles serão. Sim, mas ser manso não significa ser uma pessoa que não se incomoda por nada e que aceita Uhum. qualquer absurdo como se fosse uma coisa positiva e boa. Eu estou saindo do centro, voltei para o centro. É isso, a gente sai do centro e volta para o centro. Isso é o Zen. Excelente. Hoje a gente teve, eu e o Bruno, a gente teve a honra de conhecer Bodh Gaya e de Ah, estar no Mahabodhi, de estar, de conhecer a descendente da grande árvore Mahavodi. sagrada. E a gente observou uma coisa lá muito interessante, que quando a gente chega, eles vão explicando para a gente onde foram os lugares que Shakyamuni foi meditando até que ele chegou naquele local ali onde tem a grande árvore e foi onde ele iluminou. A gente pode dizer, então, que esse não é um processo instantâneo, epifânico, até catártico, mas ele é um processo que ele precisa ser desenvolvido, treinado para você chegar nesse estado? E eu acho que é como tudo, né? Para nós aprendermos a falar, a pensar, houve todo um treinamento para caminhar. Nós no começo não saímos caminhando. A gente engatinhou, alguém nos estimulou a ficar em pé e a gente começou a andar e hoje nós podemos até correr e algumas pessoas são grandes esportistas, né? Mas foi todo um processo que nós temos essa condição, temos, mas se ela não for estimulada, não acontece. E a gente fala que não é alguma coisa que alguém dê para você e não é alguma coisa que você nasceu com ela, mas é o Uhum. que pode ser praticado, estimulado para que aconteça. Eu também tive lá em Bodh Gaya, também sentei embaixo da árvore Bodhi, né? E tem aquela multidão de budistas, porque aqui no Brasil nós somos pouquinhos, né? Então parece que a gente é esquisito, né? Diferente. Mas quando você chega lá e são budistas de todos os países, de cores diferentes, hábitos diferentes, né? Você fala, nossa, que bonito, né? Não estou sozinha no mundo, tem muitos outros que acreditam e que vivem como Buda vivia, né? Fazendo o voto que Buda fez, que é sempre de fazer o bem para todos os seres. E essa percepção que eu acho importante, sabe? Que estamos interligados a tudo e a todos. E o que a gente fala, faz e pensa mexe na trama da existência. E qual é o propósito de uma monja zen? É fazer com que o povo acorde, desperte.
A palavra Buda também tem origem em desabrochar, como uma flor que se abre, e despertar. É um ser humano que acorda, que vê o que é assim como é. E não pinta de uma cor diferente, né? A capacidade de ver a realidade como ela é a nossa capacidade de atuar nessa realidade para que seja bem, boa, melhor para o maior número de seres. Então, sai um pouco do indivíduo, do individual, eu me iluminei, eu vou ter isso, não. Como é que eu coloco a minha vida à disposição desse despertar de toda a humanidade? Que eu acho que aí é fim de guerra, fim de violência, fim de abuso, fim de discriminação, fim de fome, exatamente. É inclusão total, porque a gente se reconhece em cada ser. E não só seres humanos, né? A gente se reconhece nas árvores, nas plantas, nas pedras, nas flores, nos animais, em tudo que existe. É a nossa vida. Nós somos a vida da Terra. Não estamos separados de nada nem de ninguém. E esse despertar nos torna mais cuidadosos, respeitosos, amorosos, gentis. E tem uma coisa, Monja, que eu acho isso muito fascinante. Aqui no canal a gente fala bastante de mitologia, de outras religiões, mas também de história, de psicologia, filosofia. Mas a gente tem uma pedra angular, uma pedra fundamental, que é justamente o autoconhecimento que você trouxe. Como grande transformador, e para a gente perceber tudo isso, ninguém manipula a gente, essa coisa toda que é super importante. E tem uma coisa que eu falo bastante, mas sou eu falando sobre o Zen Budismo especificamente, mas acho que faz sentido saber se isso está certo e entender o que mais que a Monja pode falar sobre isso, que é, para isso, para o autoconhecimento, não tem a necessidade de pensar no pós-morte. Para onde a gente vai depois que a gente morre? Vai ter um nosso lar, ou vai ter o paraíso, ou a união com Deus. E aí existem algumas pessoas que defendem, não, o budismo é só filosofia, e é ateísta. Aí outros não, tem certos budismos que acreditam em uns tipos de espírito ali, e tal. Dentro dessa tradição, Monja, o que a gente pode falar sobre isso? Tem Deus, não tem Deus? O pós-morte interessa, não interessa? O contato com espíritos existe, não existe? O que a gente pode falar disso? Que maravilha, né? O budismo não fala sobre Deus. Vamos lembrar que Shakyamuni Buda é um personagem histórico de 2.600 anos atrás, que ele vem do hinduísmo, com todas as várias deidades, e ele começa a se questionar. E nesse questionamento ele vai fazer yoga, ele vai fazer diferentes práticas, até que ele tenha a experiência mística. Eu tenho um cachorro aqui batendo na mesa. Até que ele é o Rabi, tem a experiência mística, que é o seu despertar, né? Não é que o budismo não fala no pós-mortem, né? No pós-vida. A gente fala que a vida é um período em si mesma e a morte é um período em si mesma. A vida não se transforma em morte. E a morte não se transforma em vida. Isso é um pouquinho diferente, né? Eu estou vivo, agora vou morrer. Não, a gente vai mais pelo Lavoisier. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. O nosso corpo físico ele é limitado, mas nós criamos causas e condições com a nossa vida, com as nossas decisões, atitudes, palavras, gestos, pensamentos. E isto não apaga quando nós morremos. Nós não falamos de uma alma eterna. Não falamos de alma eterna. Buda falava de anatman. Não há nada fixo nem nada permanente. Nós somos esse processo de transformação e movimento incessante. E quando você se dá conta disso, o que nós fazemos agora é o lugar mais importante que possa ter. Não, eu não vou fazer uma coisa boa, porque na próxima vida eu vou ter uma vida melhor. Que muitas pessoas na Índia acreditam nisso, né? Como vocês estiveram lá, vocês viram, né? Há pessoas paradas, sem fazer nada, mas os olhos deles não estão meditando, eles não estão semi-mortos, eles não têm vida no seu corpo, pela fome, pela miséria, pelos abusos, né? E eles ficam lá sentados assim, esperando morrer, porque na próxima vida vai ser melhor. E é nesse lugar que Buda entra e diz, não é assim. É nesse lugar que Mahatma Gandhi entrava para dizer, tem que empoderar as pessoas. Elas têm direito à vida, à saúde, a respeito. Não precisa esperar, não é na próxima vida, é nesta. Então, nós trabalhamos muito
para que as pessoas descubram que esta existência é importante. Vai morrer? Vamos todos. O nosso corpinho ele tem limites. Mas será que é tão importante eu ficar preocupado com o que vai acontecer não sei quando? E o que eu estou fazendo agora? Porque o que eu estou fazendo agora é o resultado de milhões de vidas. Não é uma, duas ou três, são milhões. Nós somos o resultado da vida humana no planeta Terra. Quantos passados temos nós? Milhões de anos. Quantas outras formas de vida fomos antes de nos tornarmos humanos? E tudo isso habita em nós. O reconhecimento disto é mais importante para nós do que pensar o que vai acontecer depois que eu morrer. Para onde você vai? Segundo o Buda, você vai para o lugar conforme o karma, as causas e condições que você criou com a sua vida. Você criou causas e condições do bem, de amor, de ternura, de cuidado, de respeito? Ou você foi malvadinho, que se aproveitar de alguém, né? Então você vai criar uma causa e uma condição que não é benéfica. E aí é igual quase todas as religiões, né? Colhe o fruto que plantou. Que semente está plantando no mundo? E a semente da sua vida, com a sua atitude, com o seu gesto. E é claro que dentro de nós habitam todos, o anjo e o demônio, o bem e o mal, a raiva, a indignação, o ditador, a pessoa extremamente cheia de preconceitos, habitam em nós. Mas o que é que nós escolhemos estimular? Por isso que é importante o que o Léo perguntou, o que é que a gente estimula em nós? Que tipo de treinamento nós escolhemos? E nós temos que escolher. E o Zen é isso, nos dá esse portal para fazer a escolha consciente de que aquilo que você escolhe como palavra, gesto, pensamento, movimento, vai voltar para você. Vai voltar para a vida no planeta Terra. O pessoal não sabia que as águas não tinham condição de absorver todo o lixo que jogavam, né? Ninguém pensou assim lá no passado, vamos poluir o rio Tietê, porque os meus descendentes vão sofrer bastante. Ninguém pensou nisso. Era pura ignorância, né? Ah, as águas podem transformar tudo. A gente pode jogar esgoto, tudo, porque vira tudo aguinha limpa. Mas nos tornamos muitos. E não vira mais aguinha limpa. Então chega nesse lugar que a gente tem que desenvolver essa capacidade de percepção. Que o que nós estamos fazendo aqui vai repercutir, sim, em vidas futuras. Só que nessas vidas futuras não é exatamente você, essa singularidade, mas você deixa um rastro por onde passa. E esse rastro é uma tendência à repetição. Por isso a nossa responsabilidade sobre a vida. Porque as vidas futuras dependem das vidas presentes. O que nós fazemos, falamos e pensamos. Criamos causas e condições para a vida ou para a morte. Eu acho interessante ter uma tradição cristã. Eu não sei qual é a ordem, que diz que os padres, quando se encontram nos mosteiros e as madres, né, os freis e as freiras, eles olham para o outro assim, tenha uma boa morte. Que isso é uma coisa de uma ternura tão grande, né? Uhum. É a mesma coisa, se a sua vida é boa, a sua morte será boa também. E eu acho que o Zen trabalha um pouco nisso. Nós não oramos a Deus, que é uma coisa que é um estranhamento, né? Nossa, vocês não rezam para Deus? Então, para quem que vocês rezam? Para Buda, para o despertar da consciência, para a sabedoria suprema. E existe uma corrente budista, que é da Terra Pura, em que tem uma fé muito grande em Amida Nyorai, que é o Buda da luz infinita. E Amida Nyorai lembra um pouco Jesus, né? É a história daquele que fez um voto de salvar todos os seres. E que basta que você tenha fé, basta que você acredite, basta que você invoque, que o Buda vem e salva você. No Zen Budismo, a gente não nega isso, mas se não houver o seu esforço pessoal, o Buda só porque você chamou não vem, não. Tem que ter uma comunhão espiritual da pessoa com o Buda. E a gente fala, a gente tem que se comportar como um Buda na vida. Comportar como um ser que despertou, como um ser que é pleno de sabedoria e compaixão, cuidado amoroso. Isso é treinamento. Claro que nascemos com certas tendências e características, mas o que nós vamos estimular? Tanto a nossa família, a escola, os livros que lemos, os filmes que vemos,
os programas, as conversas que temos, as viagens que fazemos. Isso vai nos transformando. São nossas escolhas, né? Por isso que são importantes. As nossas escolhas são determinantes para a vida, para a morte e para as vidas subsequentes. Que nós deixamos um lastro aí.